Tomar o teu assento. Também eu quero dar as boas-vindas aos seus irmãos que estão nos lares, que estão acompanhando com a gente esta mensagem que nunca vai envelhecer. É a mensagem de Deus. Amém? Hoje nós vamos continuar milagres de Jesus. Esses temas eu deixei há muito tempo para trás. Uso muitas vezes quando nós trazemos alguma doutrina, algum ensinamento, né? Mas aí voltamos um pouquinho atrás, pegamos esses assuntos, trazemos. Porque às vezes, irmãos, nós distanciamos da realidade. Distanciamos dos milagres de Deus, distanciamos daquilo que o Senhor fez e que na maioria das vezes nos mantém sempre firmes, essa fé acesa. Hoje eu gostaria de falar sobre a ressurreição de Lázaro. Tem muitos assuntos dentro desse texto, tem muitos ensinamentos dentro desse texto. Como base, você sabe que Lázaro era amigo, a palavra de Deus diz que Lázaro era amigo de Jesus. Que bom nós termos amizade com Deus. Jesus disse uma vez, lá no livro de João 15, ele diz, o amigo, né? Ele tem liberdade. Para Abraão ele disse que ele era amigo de Deus. E Lázaro também era amigo de Deus. Nós queremos ter amizade, não ser inimigos de Deus, né? Porque Paulo, uma certa feita, ele diz, né, que tem muitos inimigos da cruz. Se inimigos da cruz, inimigos de Jesus. Nós também conhecemos pessoas, nós conhecemos o mundo, conhecemos. E Jesus diz, e a palavra de Deus nos diz em Tiago, nas cartas de Tiago, que aqueles que são amigos do mundo é inimigo de Deus. Então nós preferimos, nós escolhemos ser amigo de Deus, por intermédio de Cristo, por intermédio de Jesus. Milagre você já conhece, um dos mais extraordinários milagres que a Bíblia nos conta. Porque Jesus, ele se revelou de diversas formas. Jesus foi aquele que deu pão ao povo, fez multiplicar os pães e os peixes. Jesus andou sobre o mar, coisas maravilhosas. Jesus andou sobre o mar, mostrou que ele tem poder sobre a natureza. Jesus também Jesus nos mostrou outros milagres, que ele tinha autoridade e poder contra os espíritos imundos, os demônios. Comprovada. Deus deu poder ao Filho, e o Filho demonstra esse poder, porque ele poderia dizer, olha, eu tenho poder, mas de repente, na prática, ele não teria. Mas Jesus mostrou, olha, o Pai disse isso, e eu provo para vocês que eu sou o Filho de Deus. Então hoje nós vamos continuar. Deus já colocou no meu coração, né, os próximos temas. Por exemplo, Deus colocou no meu coração o tema parábolas. Nós vamos falar, vamos estudar, vamos entender um pouquinho sobre parábolas, as parábolas da Bíblia. Porque é importante, enquanto nós não tivermos ensinamento bíblico, né, mais um culto, mais um dia de ensinamento aqui na nossa igreja, nós vamos aproveitando esse tempo para nós estarmos sempre unidos e fortalecidos em nome de Jesus. Agora você vê
está 4 dias dentro de um buraco. Naquele tempo era assim, dentro de um buraco, uma pedra, para que o mau cheiro, né? Você vê que nos cemitérios de antes era diferente de hoje, né? E estamos aprimorando, porque agora tem jazigo, tem tudo, né? Mas nesse tempo, você vê que o túmulo de Jesus, por exemplo, foi feito dentro de uma pedra, né? O túmulo de Jesus, o túmulo de José de Arimateia. Nós vemos então um milagre que, quantas vezes nós pregamos sobre isso? E quantos milagres Jesus já fez? Esses dias a pastora Helena, ela falou para Cris, liga aí na Bandeirantes, está passando um filme muito bonito, um filme de crente. Bandeirantes, né? Na Globo, na Globo. Segunda-feira. A Globo aí é complicada, né? Mas a Globo, não vou falar que se converteu, não, mas né? E o milagre lá foi daquela criança que ela ficou morta, né? E através do poder do Espírito Santo, uma hora morta. Fato mesmo, né? Que é uma história real, não é isso? Foi. História real. Né? E como sempre nós temos chorando, né? Aquela ali chora. Eu assisti 5 vezes com essa. Deus milagres de Jesus. Né? Uma coisa diferente. Jesus, ele traz a vida, aquela moça, Talita, né? Jesus traz a vida, faz voltar a vida. Nem vou falar ressurreição, porque ressurreição, né? Está na Bíblia, ressurreição. Não é verdade? Está ali, ó, ressurreição de Lázaro, né? Ressurreição. Comprova que Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus, ele tem poder para vencer a morte. Jesus mostrou, né, de fato que isso acontece. E o milagre em si, você vê que não é a primeira vez. Jesus, então, ele mostra o poder que ele tem. Esse é o meu Jesus. Esse é o teu Jesus. Glória a Deus. Quando você crê, a palavra de Deus diz o seguinte, aí mesmo, ele diz assim, aquele que crer vai ver a glória de Deus. É quando o Senhor diz para você, como é que está a tua fé? Porque, irmãos, às vezes nós vemos tanta coisa ruim, tanta coisa acontecendo. Quantas milhares de pessoas estão morrendo hoje? Jesus disse que havia uma viúva seréptica, havia fome no lugar. Mas o profeta foi enviado naquele lugar por causa daquela mulher. Às vezes nós olhamos, né? Jesus poderia levantar dos mortos. Imagina no cemitério, imagina os hospitais, imagina as pessoas enfermas. Quantas milhares? Hoje nós temos muitos recursos, mas naquele tempo não havia recursos. Né? A palavra de Deus cita Lucas como médico, não é isso? Lucas é médico, mas eu nunca vi ele com a seringa dando antibiótico. Ou seja, eu nunca vi um relato bíblico que Lucas, o médico, ele deu um remédio, prescreveu, né? Deu uma receita. É mais difícil. A pessoa morria por uma febre, por exemplo, com uma dor de cabeça. Lembra daquele jovem que foi levantado dos mortos, se não me fala a memória, por Eliseu? E ali ela dizia assim, o jovem dizia, ai minha cabeça, né? E de repente ele morre. Hoje você não morre por causa da dor de cabeça, por causa de uma febre, você não morre.
Mas hoje quantas milhares de pessoas estão morrendo? Quantos jovens, quantas crianças estão nascendo mortos? Veja, 2 Reis 4:19. Ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe, porque estava com o pai, estava trabalhando com o pai. E ele o tomou e o levou, e a sua mãe esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Morreu por quê? Por causa de uma dor de cabeça. Então era muito mais difícil. Jesus veio no tempo certo. A palavra de Deus diz que Jesus é o médico dos médicos. Jesus, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Esse é o seu Deus, o meu Deus, aquele que você crê, traz vivo dentro de você, traz vivo na sua mente. Porque, irmãos, às vezes nós esquecemos que temos Deus, né? Nas horas de tribulação e de luta, nós esquecemos que existe um Deus. Nós procuramos um advogado, procuramos um médico, procuramos, tantas pessoas. Esquecemos, como dizia, aquele louvor, que diz assim: o telefone do céu é a oração. Se quiser discar, é de joelho no chão. Diz que uma vez, duas, outras, 3 vezes. Se ele não atender, telefona outra vez. Oh, glória. Nós somos crentes. E nós sabemos que Deus existe, que Deus é presente. E nós sabemos que pela fé, seja ela pela oração, seja ela porque você leu na palavra ou creu de alguma forma, nós sabemos que Deus, ele há de te socorrer. Que maravilha. É Deus. A palavra de Deus diz então: Lázaro estava enfermo. A aldeia de Betânia, a aldeia de Maria, sua irmã Marta. Você vê toda uma história, nós vamos passar aqui rapidamente. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com coelho. A relação daquela família, vamos aqui parar um pouquinho. A relação daquela família com Jesus era diferente. Amém? Você vai ver pessoas que vão até Jesus. Você vai ver pessoas que amam Jesus. Quantas vezes Jesus foi almoçar com Lázaro? Às vezes a gente nota que Jesus foi meio diferente, Quando disse assim: olha, Lázaro está doente, o que você faria, Por exemplo, alguém chega para você e fala assim: pastor Helena, o Edson, ele está muito ruim, o que você faria? Você correria para lá ou você iria nas lojas americanas, ia comprar as coisas e tal? Esses dias a Cris recebeu uma notícia, olha, vem para cá que a sua tia está muito mal. Ela demorou mais 3 dias. Não. Ela simplesmente, eu estava bem distante, nem sei onde eu estava. Eu falei assim: olha, não estou perto, também não vou chegar, porque é rodízio do carro, estou fora de São Paulo, estou fora do centro expandido e não tem como. Ela se virou, pegou um Uber, foi, não viu o preço. Eu falei: quanto foi? Ela não viu o preço. Eu estou dizendo o seguinte, parece que Jesus foi indiferente diante da situação. Eu quero lembrar você que tem muita coisa que parece, mas não é verdade. Jesus não é, nem está indiferente à sua situação. Jesus não está. Jesus não está dando a mínima. Olha, ele está vendo e ele não faz nada. Que às vezes parece isso. Lembra ali no barco que Jesus estava dormindo, enquanto o barco estava numa situação de
Porque Jesus, ele está sempre disposto a olhar para você. Jesus está sempre disposto a te dar atenção. Eu sempre falo, Jesus quer ver a nossa reação. Quantas vezes nós estamos numa situação difícil, né? Mas nós não procuramos Jesus. Nós não olhamos, nós não clamamos. Eu sempre conto um testemunho. Eu tinha um problema das as minhas amígdalas, elas inflamavam e chegava a criar muito pus. Eu não tinha, estava 40 graus de febre e tudo. E um dia eu disse, irmãos, eu quero que você entenda isso. Não cede no primeiro momento. Ora, clama, desafia. Você não está desafiando Deus, você está desafiando a sua fé. Porque muitas vezes, não, mas tem que acontecer, porque um monte de gente morre. O que Jesus disse? Olha, havia muitos leprosos, não havia? Jesus havia muitos leprosos, mas Jesus se manifestou para alguns leprosos. Eu quero lembrar que você faz parte desse alguns. Ou deveria, né? Como eu citei aqui a viúva, né? Que Elias, ele tinha muitas viúvas, né? Muitas, mas Elias, o profeta, se manifestou para aquela viúva. Jesus, ele tem o seu endereço, eu sempre falo isso. Jesus tem o seu endereço. Jesus conhece o seu coração, irmão, né? Todos nós temos fé, não é verdade? O católico tem fé, o espírita tem fé, o macumbeiro tem fé, todo mundo tem fé. É importante você lembrar disso. Mas a sua fé move a mão de Deus? Você consegue mexer no coração de Deus? Lembra que todo mundo tem fé, os discípulos tinham fé, lembra disso? Mas havia o quê? Havia uma mulher cananeia, se não me engano, né, lá de Decápolis, daquela cidade, das 10 cidades dos gentios, e ela chega para Jesus e fala assim, olha Senhor, quando Jesus fala assim, olha, Jesus diz assim, não é bom dar o pão aos cachorrinhos, né? Presta atenção, olha a diferença entre dar o pão para os filhos que estão na mesa e dar pão aos cachorrinhos. Jesus, eu quero que você entenda, irmãos, que Jesus provoca. Jesus está te provocando. Reache! Aquela mulher poderia dizer, nossa, que estúpido! Cris falou esses dias dessa mensagem. O nosso Jesus mal criado. Jesus não é mal criado. Jesus te provoca. Porque você tem algo valioso e você não usa. Então Jesus não estava fazendo pouco caso daquela mulher. Jesus estava demonstrando para os discípulos. Você vê, né? Os discípulos comiam da mesa do pão que estava sobre a mesa. Mas chega uma pessoa da cidade dos gentios, uma pessoa que está com a filha enferma, está endemoniada, e ela pede o quê? Senhor, me ajuda. Minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus diz, não é bom, não é certo eu pegar o pão, né? Porque, irmãos, você ora porque a Bíblia manda você orar. A Bíblia diz, ora sempre. Mas analisa que nós não provocamos a nossa fé. Nós não exercitamos a nossa fé. Nós não colocamos à prova a nossa fé. E Jesus questionou ela. Jesus questiona aquela mulher. Não é bom. Ela disse, ela
sair, você poderia dizer assim: nossa, que Jesus estúpido, mas não é o Filho de Deus, né? Que mal criado, né? Não, ela disse: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas. O que ela está dizendo, irmão? Eu encarecidamente estou precisando de ti. Ela está se humilhando. Ela passou por cima do seu orgulho. Ela sabia que Jesus podia fazer. Ela viu relatos, história. Agora você vê, Jesus, presta atenção, que os que estão na mesa, comendo do pão, agora tem que tomar por exemplo uma mulher que nem é do povo de Israel. Humildade. Jogou o orgulho fora. Também não vou orar, né? Tem crente assim. Também não vou orar. Deus não quer fazer, eu não vou orar. Também não vou para a igreja. Não vou, eu não vou. Até Deus me responder. Tem gente que provoca Deus de forma diferente, esquisita, vingativa. Aquela mulher se humilha, ela coloca na presença. Veja, Deus não está dando a mínima, não é isso. Deus está provocando você para você crescer. Por isso a palavra nos diz em João: se você crer, você vai ver a glória de Deus, né? E todos nós queremos ver a glória de Deus, não queremos? Queremos ver a glória de Deus, ô Senhor, né? Senhor, eu quero ver a sua glória, eu quero ver a sua manifestação, eu quero ver o Senhor agindo, operando, manifestando. Quem de nós não quer ver isso? Você vê que quando Jesus chega ali, as irmãs de Lázaro estão chorando. E observa que ela diz assim, ela fala assim: olha, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Amém? Eu acho que tem pessoas que não conhecem muito Jesus. Jesus é Deus. E eu quero que você entenda, né? Mas se você tivesse, Jesus está aqui. Amém, Pai? Deus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. É importante você entender, porque tem pessoas que acham que Deus está longe, Deus está preocupado, Deus tem muitas coisas para fazer, Deus vai vir depois. De repente Deus pode vir na hora, você fala para Deus algo e Deus te responde na hora. E talvez não. Eu lembro uma passagem bíblica que Moisés sobe ao monte para orar. Moisés sobe para orar porque Deus vai dar as leis, os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que Moisés subiu um monte. Irmãos, Moisés ficou uma semana. Eu acho que você desistiria no primeiro dia. Nós temos esse negócio dentro de relógio, não temos? Se não chegar, se não vier, se não for assim, se não for naquela hora, eu não quero também. Moisés subiu. Deus tinha dito: sobe, porque eu vou te dar as leis. Só que é interessante que Moisés ficou uma semana lá. Deus não falou com Moisés no primeiro dia. Ô Moisés, desculpa aí a demora, eu estou chegando aqui, né? Não. Vê se a gente acha, mano, lá em Êxodo. Aí, o que acontece? Passa um dia, nada. A Bíblia não diz. Moisés murmurou, que Moisés reclamou, está demorando, está muito frio, porque estava frio mesmo. Imagina, você passa o dia é muito quente. Você passa a noite é muito frio. Assim, Israel
no Oriente, não é assim? Aí o que acontece? No primeiro momento, você já desiste. Eu estou esperando Deus falar. Amém? Diga, eu estou esperando. Eu estou esperando Deus falar. Amém? Coisa boa, né? A qualquer momento, Deus vai fazer. A qualquer momento, Deus vai falar. Olha, presta atenção. E a glória do Senhor repousou sobre o Monte Sinai. A nuvem cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. Moisés, você está aí? Como é que está a tua fé, Moisés? Raí, você está aí, Raí? Como é que está a sua fé? A sua fé te manteve aí? A sua fé fez você não murmurar, não reclamar, porque você conhece o seu Senhor, sabe o seu Deus, e se Deus falou, porque Deus marcou hora. Deus não falou assim, olha, Moisés, vou marcar aqui no cronômetro aqui, tal hora. Não! Moisés disse, o Senhor disse para Moisés, Moisés, sobe ao monte que eu vou falar com você. Quantas pessoas estão na igreja e falam, Deus não falou comigo? E daí? Pois de repente você pode sair daqui e Deus falar ali na esquina com você. De repente você pode sair daqui e você vai lá na padaria da esquina e Deus vai falar com você lá na padaria. Porque Deus vai falar a hora que Ele quiser, porque Ele é Senhor da tua vida. A sua função é acreditar. Aleluia. Lázaro, aonde está Lázaro? Uma pergunta de Jesus. Eu faço uma pergunta para você. Jesus sabia onde estava Lázaro? Imagina um espírito falando com outro espírito. Talvez você não entendeu nada, né, que eu falei, né? Lázaro tinha, morrido. Essa foi a declaração, não foi? Diz assim, olha, não incomoda mais o mestre, porque Lázaro já morreu. Jesus ouviu e falou assim, Lázaro morreu? Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Eu vou lá levantar, está dormindo com esse menino. Imagina um espírito conversando com outro espírito. Imagina Jesus falando do espírito de Lázaro. Oi, Lázaro. E aí, tudo bem? E aí, vamos fazer? Como é que vai ser? Imagina. Eu estou indo além da minha imaginação. Porque Lázaro estava ali. O espírito de Lázaro estava lá. Porque bastava Jesus falar assim, olha, espírito do Lázaro, volta no corpo de Lázaro. Jesus não precisava mais do que isso. Eu lembro de uma outra passagem, se não me falha a memória, em Zacarias, sobre os anjos que estavam de pé sobre as águas e falavam, sopra o vento. Todos nós sabemos que o Espírito é o quê? É um sopro. Todos nós sabemos. E tem pessoas que acreditam, que falam, né? Esses dias eu passei numa casa, né? Passei em frente, é claro, né? Passei em frente, por favor, não me leva mal. Passei, e lá estava escrito lá assim, né? Fala com os seus entes queridos através do tarô, disso, do seu filho. Tem pessoas que acreditam que fala com espíritos, só que o erro é que, né? Fala com seres humanos, né? Eu garanto para você que Jesus pode. Eu garanto para você que Jesus pode.
Não sei de onde vem esse tipo de doutrina, mas eu vou te dizer, Jesus, ele é Senhor de todos os espíritos. Você vê que Tiago, se não me falha a memória, Tiago diz que Deus é o Pai dos espíritos, não é isso? O Pai dos espíritos. Ou seja, o Espírito é filho de Deus. Imagina ele conversando com Lázaro. Vamos lá, chegou a hora, fica aqui, pertinho aqui, nós vamos fazer aqui o que precisa. Vamos mostrar para esse povo, nós vamos mostrar como é que o céu age, nós vamos mostrar como Deus age, nós vamos mostrar como que é a dinâmica do reino de Deus. E tem muitas vezes, irmão, nós sendo crente, nós não acreditamos. Nós sendo crente, utilizamos pouco a nossa fé. E a gente sabe que se você é de Deus, é porque você tem fé. O que é que faz a diferença no ser humano? É a fé. Você sabe que Deus existe por quê? Pela fé. Então, a diferença é a fé. Agora existe, você vê que existe pessoas persistentes que acreditam, que entendem, vai a fundo e briga por aquilo, luta, e questiona aquilo e, eu quero a minha bênção, assim que Jacó, não é assim que Jacó lá no Vale de Jacó, não vou te deixar, não vou te deixar. Irmão, se eu sei que Deus pode me abençoar, por que eu vou abrir mão? Se eu sei que Deus, Ele não está economizando. Deus não economiza a bênção. As bênçãos de Deus são múltiplas. Deus não economiza, Ele não vai economizar porque eu tenho ali o Zé e o Zé vai precisar mais, então para ele eu dou. Não, Ele está te provocando, Ele está, sabe, irmãos, agitando você, chacoalhando você. Nós não vemos isso. Esses dias eu estava falando com Deus, falei, Senhor, não deixa que as coisas ruins aconteçam para me mostrar que eu acredito em Ti. Eu falei com Deus isso. Só falo para você. Aqui eu falo, aqui eu sou transparente. Eu não quero que aconteça alguma coisa ruim na minha vida para que eu possa demonstrar a minha fé. Então o que eu falo? Senhor, não permita isso. Porque eu sei que às vezes Deus vê que a gente é muito acomodado. Ali no Vale de Jaboque, você vai ver um homem. O homem que deu origem a você, a mim, Jacó. Jacó que depois recebeu outro nome, Israel. Você vê que Israel significa o quê? Aquele que lutou com o anjo e venceu. Quando você acredita numa coisa, você não abre mão dela. Imagina, dependia disso a vida de Jacó, da família dele, dos bens dele. Por que hoje nós carregamos o nome de Israel? Por que ele não abriu mão? A palavra de Deus diz então que o anjo aparece para Jacó no Vale de Jaboque e os dois, ele diz, eu quero que o Senhor me abençoa. Me abençoa porque eu vou ter com meu irmão. Meu irmão quer me matar. Meu irmão quer vingar o que eu fiz com ele. Mas você vê que a oração de Jacó lá na frente era assim, se eu tiver pão para comer, assim, se eu tiver pão para comer, veste para vestir e em paz retornar para a casa do meu pai. Ele estava pensando em quem? No irmão dele. Se em paz eu retornar, ou seja, se eu não tiver problema com meu irmão, eu serei dizimista. E a palavra de Deus diz que o Senhor foi com ele, o Senhor prosperou. Ele foi de palavra. Agora está retornando para a casa do pai dele.
Ele vai ao encontro do irmão. E ele está morrendo de medo. Irmão, quem é que não tem medo, irmão? Conta. Esaú disse: eu vou te matar. Eu vou acabar com a tua raça. Eu vejo a raiva de Esaú que nem a raiva do diabo. Sabia? O diabo está doido para acabar com a tua vida. Sabe por quê? Porque você tem a primogenitura de Deus. E ele perdeu. O diabo perdeu. Você sabe que antes ele tinha todos os privilégios de ti? Todos os privilégios de filho. Não é verdade? Não é assim que a Bíblia fala? Não vou estender porque o tempo não dá. Mas você vai notar o quê? Que agora ele está frente a frente com o anjo. E você vê que o anjo recebe ordem de quem? Não é de Deus? O anjo não faz nada se Deus não mandar. É Deus. Não faz nada. Imagina que está lá Deus e o anjo está lá e Jacó está sacudindo o anjo. Não, já deixou. E Deus fala: anjo, olha para mim. Espera aí, calma. Agora não, espera aí. E o dia vai passando, e a noite vai passando, e o tempo vai passando. Presta atenção, nota. Não é assim você também? Você não quer na hora as bênçãos? Você não quer que a coisa aconteça agora? Eu vou orar e Deus vai curar. Eu vou fazer e Deus vai realizar. A gente acha que Deus é um bichinho de manobra. E Jesus, Deus não é. Se Deus de olhar para Deus com a tua fé, agir, mover Deus com a tua fé, você age de outro jeito. Porque Deus vai me honrar, Deus vai fazer. Irmão, presta atenção. Não me abençoa. O dia, ou seja, a noite está passando, o tempo está passando, e o anjo precisa ir embora. E ele está lá grudado. Porque Jacó conhece. Jacó já teve encontro. Irmão, tem coisa, irmão, que não deixa a gente esquecer. Não é verdade? Muitas coisas. Irmão, eu sou crente e às vezes o diabo fala: Deus não está fazendo nada, Deus não fez, Deus não fez. Rapaz, espera aí. Eu vou te dizer uma verdade. Eu conheço meu Deus. O meu Deus vai fazer se Ele quiser. Ele é Deus, Ele é Senhor. Olha para mim, eu já sou um milagre. Olha o que está acontecendo, um monte de milagre está acontecendo aí. Você acha que não vai entrar na cabeça de ninguém isso? E aí a palavra de Deus diz que Ele abençoou. Deus, Ele quer que você cresça em intimidade. Deus quer que você mexa. Às vezes, se você provocar a sua fé, Deus não vai precisar provocar você. Eu vou te dizer, eu vou repetir. Se você provocar a sua fé, Deus não vai precisar provocar você. Quantas pessoas é colocado no leito para reconhecer que Deus é Senhor? Quantas pessoas saem do Evangelho, entram no Evangelho, buscam pastor A, pastor Antônio, pastor não sei o que, Joaquim, né? O problema não está no pastor, na igreja, no tamanho. O problema está na tua fé. Parar no chiquirinho. Tem gente que fica louco. Eu já vi pessoas loucas. Porque em vez de provocar sua fé, provocou Deus. Deus te provoca. Deus provoca a sua fé. Deus provoca a sua cabeça. Deus provoca a sua atitude. Deus provoca. Deus faz
milagre, provocando a sua fé. Presta atenção, irmãos. Que glória! Na verdade, você vê que Lázaro, né? Lázaro, ele está aguardando tudo plano e propósito de Deus. Tudo plano e propósito de Deus. Meu pai dizia assim: tem males que vêm para o bem. Já ouviu esse ditado? Tem males que vêm para o bem. Às vezes você está passando por uma situação difícil. Meu irmão, você que está em casa e você não sabe que é Deus. Você repreende o capeta, você jejua, você faz campanha. Você não sabe que é Deus. Deus, irmão, pensa. Porque nós queremos utilizar, nós queremos voar com as asas dos outros. Não é assim? Eu quero um milagre. Olha, eu vejo o passado, eu vejo a história. Deus quer você, é você. Deus quer, a qualidade está em você. Deus está em você. Deus nunca te abandonou. Não é verdade? Deus nunca te abandonou. É Deus. Não é verdade? Você vê, né, que Deus provoca a situação, explica, né, como dizia o pastor Eduardo, né? Deus complica, mas depois explica, né? E pior que Deus complica mesmo. Deus enrosca a tua vida, atrapalha a tua vida, vira de ponta cabeça a tua vida. Se você não der conta, porque tem gente que acha que crente não passa problema. Não, eu sou crente. Não, eu sou pastor. Vai chegar a sua vez, meu amigo. Vai chegar a sua vez. E você vai ter que mostrar, você vai ter que tirar a casca para mostrar que você é da essência. Porque, irmãos, sem isso você não pode encontrar com o Senhor. Você tem que esvaziar de você e encher de Deus. É Deus. É isso que Deus quer. Quando ele chega, onde está Lázaro? Ele está lá, né? Está lá longe. Ó. Imagina que já tem um monte de gente lá. A bagunça já está feita. Né? Você vê que Deus, a situação já estava propícia. Estava no jeito do milagre acontecer. Está trincando. Está trincando. É agora. Está no jeito. Aqui dá certo. Aqui dá certo. Aqui dá certo. Chegou a hora, chegou o momento. Porque Deus não chega na hora errada. Ele chega na hora dele. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus diz, então, onde está Lázaro? Senhor, se eu tivesse, mas cheira mal, porque desculpa, a gente está cheio. Eu não orei porque não sei o quê, eu não, né? Não tive tempo, né? A gente nunca tem tempo. Aí Deus fala assim, então você vai ter tempo. Eu lembro de um irmão que, né? Ele não tinha tempo para nada, né? Não tinha tempo, ele trabalha. Eu não tinha tempo. Um dia eu fui visitar ele estava no hospital, estava ruim, estava ruim. Aí eu falei assim, agora você tem bastante tempo, né? Você tem bastante tempo. Agora, ele estava na pastor, estou orando bastante. O médico falou assim, você vai morrer, se você não parar, você vai morrer. Ele estava lá, né? Às vezes, Deus para você. Para que você dê atenção para Ele. Deus, um dia você entregou a sua vida ao Senhor, mas você não quer que Ele cuide de você. Quando Jesus é levado, né, até Lázaro, Jesus chama Lázaro, sai, meu amigo, né, o amigo dele, né, que ele disse, o teu amigo está enfermo, né? É Deus. Então, o meu amigo, sai daí. Porque, irmão, Deus não deixará o seu amigo nessa situação. Eu sempre lembro, né, que a família de Lázaro, Maria, Marta, né, as irmãs e Lázaro, seu irmão, eles tinham uma certa intimidade com Jesus. Jesus ia lá comer. Tem arroz, feijão e ovo, vamos lá, vamos comer isso, né? Vira e meia, Jesus estava lá, Jesus dormia. Você vê muitos relatos disso. Não é verdade? E claro que
Jesus não deixou ainda. Está saindo de Cristo. Amém? A ressurreição. Você vem de volta. Algumas pessoas falam que isso aí é o simbolismo da ressurreição de Jesus, né, e da sua igreja. Aquilo que Jesus nos prometeu fazer e que vai fazer. Porque eu creio que se Ele já fez tanta coisa, Ele vai fazer com certeza. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero agradecer nossos irmãos que nos acompanharam. Louvado seja Deus. Estaremos aqui no domingo com essa mesma mensagem, os milagres de Jesus, com um tema sempre diferente, deixando o Espírito de Deus falar. Porque eu não sei o desejo do coração de vocês, mas Deus sabe. E quando eu prego, eu não prego, eu vou falar isso, não. Eu vou deixar o Espírito de Deus livre, porque não se prende o Espírito de Deus, não tem como prender. Então o Espírito de Deus vai falar no teu coração, na tua mente, te levar. É interesse do céu, é interesse do reino que você cresça, seja forte na fé, se afaste um pouquinho do mundo, desse grude que você está acostumado no mundo, e se unir mais ao reino de Deus, ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, graça e paz.